Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Preço do petróleo disparou na última quinta-feira, aumentou mais de 5%. O petróleo, que vinha em queda já há algum tempo, disparou. E qual o motivo? As sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos às petrolíferas russas, ou seja, Índia, China, países que compram petróleo dessas empresas, se continuarem comprando, podem ser excluídos do sistema de compensação ocidental. Ou seja, é um baque muito forte para a economia russa. Como Donald Trump já havia antecipado que faria isso. Inclusive, ele cancelou o encontro que teria com Vladimir Putin para falar novamente sobre um possível acordo de paz, um cessar-fogo na Ucrânia, e isso irritou profundamente a Rússia. E um ex-presidente russo, que hoje é presidente do Conselho de Segurança, aquele cara que grita, né? Quando Putin não quer gritar, ele coloca o outro para gritar, o Medvedev, ele falou que os Estados Unidos e Rússia estão a caminho de uma guerra. Falou que Donald Trump é um falastrão, que a comunidade europeia também está alucinada com essa história e que ele está colocando Estados Unidos e Rússia em um caminho de guerra. É uma situação muito delicada, o mercado já sentiu, o preço subiu mais de 5% e a tendência é subir ainda mais durante essa semana, o final de semana. Pelo menos essa previsão do mercado. É uma situação muito delicada, mas tem um detalhe: enquanto Putin não se sentir acuado, realmente acuado, pressionado a fazer um acordo, ele não vai se mexer, como a gente já tem falado aqui constantemente. Ele não vai se mexer. Por quê? A China é seu patrocinador master e a Índia compra muito petróleo dele. Então a China e a Índia agora vão ficar numa situação mais complicada perante os Estados Unidos e comunidade europeia. E nós sabemos que a China, ela não é de confusão, ela não quer saber de guerra. O negócio da China é fazer negócio. Até quando ela vai continuar dando esse apoio a Vladimir Putin no caso da Ucrânia, ninguém sabe. Venezuela, situação cada vez mais delicada, isso também já provoca um atrito sério entre Estados Unidos e Venezuela. A frota americana se aproxima, não está descartado até um ataque por terra. Um próprio jornal Washington Post aqui falou que a CIA já recebeu autorização do presidente para possíveis ataques terrestres à Venezuela. A situação vai ficando cada vez mais delicada entre Nicolás Maduro e Donald Trump. Tudo isso porque Donald Trump acusa Nicolás Maduro de ser um presidente ilegítimo, ser o chefe do narcotráfico e ele o responsável pelo envio de bandidos e drogas aqui para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump entrou com uma ação contra o governo dos Estados Unidos. Então é Trump versus Trump. Ele está pedindo aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais de indenização do governo sobre dois fatos. Em 2017, que o governo Biden o acusou de conspiração com a Rússia por ter vencido a eleição. Essa ação ele ganhou, nada ficou provado, então ele está pedindo essa indenização. E a outra ação daqueles documentos de Mar-a-Lago que foram encontrados em sua casa na Flórida, e o processo acabou sendo paralisado quando ele ganhou essa última eleição. Mas é uma situação inédita e também estranha, porque quem vai defender os Estados Unidos são pessoas indicadas por Donald Trump para ministro da Justiça, para toda a parte jurídica do governo. E ele é o autor de uma ação. O presidente dos Estados Unidos, como pessoa física, é autor de uma ação de mais de 1 bilhão de reais contra o governo dos Estados Unidos. Então isso é um fato inédito, nunca tinha acontecido aqui nos Estados Unidos, e estranho porque, como o pessoal está falando aqui, é Trump versus Trump. Continua ainda um impasse em algumas cidades contra a imigração, a polícia de imigração do ICE, e a atividade da polícia não para. Muitas pessoas sendo presas e deportadas e muitos estados se revoltando contra isso, principalmente estados que são governados por representantes do Partido Democrata. Mas parece que não vai haver refrigério nessa situação e o governo Donald Trump continua com uma política muito forte contra pessoas ilegais aqui nos Estados Unidos e também na fronteira com o México. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.